Que bom, que bom estarmos na casa de Deus e podermos orar juntos. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre aconselhamento e eu quero convidá-los a abrirmos no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Jeremias 17, versículo 9 e versículo 10. Diz a Escritura: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu, povo, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Que o Senhor nos ajude nesta noite a entendermos a tua palavra, sermos abençoados por ela e sermos esquadrinhados, sondados profundamente pelas Escrituras. Ensina-nos sobre o nosso coração. É o que nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, se eu errar aqui em alguma palavra lendo, me perdoem, porque meu óculos nem está ajudando, nem minha vista está ajudando. Então, essa semana eu vou trocar esse óculos, se Deus quiser. Mas a fala do médico hoje para mim foi maravilhosa. Ele disse: a tendência é piorar, meu pastor. Eu disse: tá certo, muito obrigado. Obrigado pelo estímulo. Cheguei em casa arrasado. Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre coração. Vamos iniciar uma nova etapa dos nossos estudos sobre aconselhamento, porque agora nós vamos falar sobre procedimentos. Nós fundamentamos o que é o aconselhamento bíblico, tratamos sobre a suficiência das Escrituras. Antes disso, o que é o aconselhamento e como Deus é conselheiro. Depois nós estudamos sobre a natureza humana, que nós chamamos de antropologia, em teologia. Depois estudamos sobre as emoções, que é uma continuidade do nosso estudo sobre a natureza humana. Estudamos sobre como o livro dos Salmos nos apresentam as emoções humanas das mais diversas formas. E eu abri o zoom principalmente naquelas emoções que trazem angústia, que trazem dor, que trazem sofrimentos. Nós vamos voltar a tratar sobre isso mais à frente, em algum momento, no livro de Lamentações, mas agora nós vamos para os procedimentos. E o primeiro procedimento que nós vamos lidar hoje é o diagnóstico bíblico do coração. Então, todo conselheiro precisa fazer esse diagnóstico quando ele vai aconselhar uma pessoa. Então, eu vou procurar ser o mais didático possível para que os irmãos consigam assimilar a didática de averiguar biblicamente o coração de quem nós estamos aconselhando e o nosso próprio coração também. À medida que a gente vai estudando sobre aconselhamento bíblico, eu acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência. Nós estamos nos estudando, né? Nós começamos a entender muitas coisas, principalmente do nosso comportamento, da nossa fé. Então, no aconselhamento bíblico, o diagnóstico do coração é o processo de entender a raiz espiritual dos pensamentos. Então, qual é a origem daquilo? A raiz espiritual das emoções, dos comportamentos, à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é luz para nós, né? Para os nossos pés, para o nosso caminho. Então, a palavra vai, de fato, nos mostrar quais são as verdadeiras intenções do nosso coração e as intenções do coração daquelas pessoas que nós estamos aconselhando. Então, muito diferente de uma abordagem psicológica, puramente descritiva, o diagnóstico bíblico busca discernir as motivações e ídolos que regem o coração humano. A psicologia nunca vai denunciar os ídolos. Ela não tem esse papel e ela não vai se empenhar nesse trabalho. O problema principal, meus irmãos, não está nas circunstâncias externas, mas no centro moral e espiritual do ser, que é o coração. Este é o centro de todas as coisas. Então, quando nós lemos aqui em Jeremias, o coração é enganoso
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja como Deus descreve o coração. O termo coração, tanto em hebraico como no grego, não tem a ver com o que nós entendemos por coração, principalmente na América Latina, né? A gente tá triste, nosso coração tá doendo, essas coisas assim, né? Essa natureza. Também não tem a ver com o órgão coração. Coração, para o pensamento hebraico, tem a ver com o centro norteador da vida humana. É o nosso homem interior, conforme Paulo diz em Efésios. Então, isso é o coração. Então, diagnosticar o coração é expor as crenças, os amores, os temores que conduzem uma pessoa e confrontá-los com as verdades de Deus. Isso é diagnosticar o coração. Então, vamos para os fundamentos bíblicos para o diagnóstico do coração. Eu peço que vocês sigam comigo para Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Provérbios 4, 23. Sabedoria de Provérbios nos diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia vai nos falar muito do coração, porque é o coração quem governa o pensamento, né? Descartes diz: penso, logo existo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o centro norteador do homem, inclusive do pensamento, não é o próprio pensamento, não é a razão, é o coração. E quando falamos de coração, também não estamos falando meramente de emoções. Nós estamos falando de tudo. O ser humano funciona de modo completo, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende então que nada do que se diz muitas vezes no seio evangélico nos últimos anos tem a ver com o coração, porque no meio evangélico se diz que, primeiro, você pode fazer uma coisa movido pelo seu coração, mas a sua mente queria outra coisa. Não existe, irmão. Você é movido pelo coração e o coração envolve a mente. Coração não é algo distinto da mente. Coração é mente, são emoções, são motivações, são pensamentos, tudo que está em nós. Então nós somos movidos pelo que realmente queremos ou pelo que nos aprisiona. Então o coração governa o nosso comportamento. Se você se comporta frequentemente de determinada forma, é o seu coração que faz isso. É o seu coração que governa as suas emoções. E o que é que a gente precisa aprender à luz do aconselhamento bíblico das Escrituras? Não é o coração que deve me governar. É o Evangelho que deve me governar. Então, por isso que eu venho falando em vários estudos que o coração nos engana. O coração nos engana. Vamos para Lucas 6:45. Vamos ler esse versículo. Lucas 6, versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45. Vejamos, vamos ler juntos esse texto, irmãos, porque ele é muito importante. Jesus nos dá aqui um ensino preciosíssimo. Lucas 6, 45. Vamos lá. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala. Isso aqui é impactante, né? Porque o que é que vem do nosso coração? Se o evangelho não domina, se o evangelho não governa, não vem muita coisa boa, né? Então, no aconselhamento bíblico, quando nós estamos tratando do diagnóstico do coração, não se trata apenas de perguntarmos à pessoa que nós estamos aconselhando o que aconteceu para que você estivesse assim.
A pergunta é: por que você reagiu assim? Por que você reagiu dessa forma quando falaram mal de você? É verdade o que falaram? Será que você está tão engajado para proteger sua imagem a tal ponto que o seu grande esforço é para que ela não seja arranhada de jeito nenhum? Olhe para o Salvador. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi caluniado, ele foi morto, foi assassinado. Então, será que o fato de você estar se sentindo dessa forma não é porque você tem alimentado idolatria em relação à sua própria imagem? Temos que levar o aconselhado a entender essas coisas. Então, toda ação revela uma fé funcional, algo em que uma pessoa confia, encontra segurança. Então, onde é que está a segurança dela? Onde é que está o prazer dela? Onde é que está o controle? Então, se aquilo é Senhor sobre sua vida, aquilo vai ser assenhoreado do seu coração como seu Deus. Onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Jesus nos ensinou sobre isso. Então, o que é meu maior tesouro governará a minha vida. Então, por que eu estou sentindo isso? Eu falei já nos últimos 2 estudos, que os salmistas nos ensinam a questionar o nosso próprio coração. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou triste? Por que eu estou abatido? Por que eu não estou esperando em Deus? Por que eu não me regozijo no Evangelho, na graça, no Salvador? Por que eu estou assim? Porque a resposta de Jeremias nos dá, porque enganoso é o coração. Aí o Senhor diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E ele faz isso através do Evangelho. Por isso que o Evangelho vai confrontar o nosso coração. Ele vai denunciar as intenções do nosso coração. As pessoas, irmãos, não vou dizer as pessoas, vou dizer nós não conhecemos plenamente as nossas próprias motivações. Não conhecemos. Não conhecemos as nossas motivações. Podemos ter uma motivação errada para fazer uma coisa certa. Vocês entendem o que eu falo? Podemos querer fazer uma coisa certa com posturas vaidosas no nosso coração, ou pecaminosas, ou más no nosso coração. Certa vez, 2 pessoas estavam conversando sobre uma ofensa que uma delas sofreu. E então o que ouviu disse assim: não faça da mesma forma, para mostrar ao outro que você é melhor do que ele. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Faça o bem para você mostrar que você é superior ao outro. Começou certo, terminou errado. E uma verdade não é meia verdade, né? Meia verdade é uma mentira inteira. Então parece correto, mas essa é uma abordagem humanista, idólatra. Você não tem que mostrar a pessoa que você é superior a ela. Você tem que mostrar a pessoa que você é tão miserável quanto. A diferença é que você tem a graça de Deus na sua vida. Somente as Escrituras, meus irmãos, vão ter a autoridade para revelar o que está de fato debaixo do tapete do nosso coração. As Escrituras vão levantar o tapete, vão sacudir ele e a Escritura vai indicar o caminho para a cura. Vamos ler outra passagem lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Aqui nós vamos entender que o coração é o campo de batalha onde ocorre o conflito espiritual, né? Ele não é só enganoso, ele não é o centro norteador da vida, mas ele é um campo de guerra. Tiago vai nos falar isso. Capítulo 4, verso 1 da Epístola de Tiago. De onde procedem guerras e contendas entre vós? O que é que diz agora, irmãos? De onde? Não que os prazeres espirituais sacar. Certo. E o que é que Jesus falou sobre a origem de todas as coisas? Qual é a origem do nosso comportamento? É o coração. Então, de onde procedem as guerras e contendas que há no meio da igreja aqui, que Tiago está escrevendo, né, para as igrejas? Procedem do coração.
não são meramente questões externas, são questões do coração. Como meu coração lida com aquilo. Então, segundo Tiago, o problema não está em questões exteriores que levam as pessoas a contendas. A questão de Tiago é: isso tem relação com as paixões de vocês, tem relação com o coração de vocês. Então, o conselheiro, irmãos, em primeiro lugar, veja, o conselheiro não se coloca como melhor ao aconselhado. Ele não é superior ao aconselhado. Paulo vai dizer: quem está em pé, olhe para que não caia. Então, o conselheiro é alguém que deve orar para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar de fato cura por meio do evangelho àquela pessoa a que ele ensina. O conselheiro não vai meramente dizer: ah, mas isso é porque você é um idólatra. O conselheiro vai dizer assim: olha, nosso coração é assim, que o meu também é. Eu não estou numa posição elevada a você. Então, o conselheiro precisa ajudar o aconselhado a identificar quais são os desejos desordenados, quais são os deuses rivais que estão dominando o coração daquela pessoa. Quais são essas, boto entre aspas aí, essas divindades que estão querendo roubar a glória do Deus Todo-Poderoso que servimos? Esse é o trabalho do conselheiro e é assim que ele deve trabalhar com o aconselhado. Então, algumas questões práticas, algumas implicações. Isso aqui é muito importante, tá, irmãos? A primeira delas é fazer uma distinção entre o que é sofrimento e o que é pecado. Então, você vai aconselhar alguém. Eu me lembro de uma aula que eu estava dando de aconselhamento, foi um seminário, eles tinham que apresentar um trabalho, né? E um aluno começou a atender um caso complexo, ele olhou para a pessoa que estava aconselhando, só deixa tu ter o pantinho. Para mim isso é frescura. Você não é crente, não? Não, não, pare. Aí, aí foi o outro foi pior ainda. Era um caso hipotético, né, de uma mulher que adulterou, não sei o que lá. Aí ele olhou para a irmã e disse assim: você é uma adúltera. Sai da minha sala. Rapaz, isso é um conselheiro de mantelão. Irmãos, nem todo problema é resultado de pecado pessoal. É preciso fazer uma distinção do que é sofrimento e o que é pecado. Então, é preciso ter discernimento. Se a pessoa é sofredora e está necessitando de consolo, ou pecadora, que está necessitando de arrependimento. Mas pode ser as duas coisas também. Porque a pessoa pode ser o alvo de um pecado de outra pessoa e reagir pecaminosamente. Então, o conselheiro não meramente analisa e diz assim: não, mas eu entendo, é porque você passou por isso, eu também ia fazer a mesma coisa. E aí eu tô contigo. É. Isso não é certo, não, biblicamente não, mas eu faria a mesma coisa. Você tem que tratar o sofrimento e tem que tratar o pecado também. As duas coisas. Para que o aconselhado seja levado de fato ao evangelho. Então, Jó sofreu sem culpa, embora ele fosse um pecador, né? Davi sofreu por seu pecado. Há uma diferença do sofrimento de Jó para o sofrimento de Davi. Por isso que o diagnóstico precisa distinguir esses casos, o que é sofrimento e o que é de fato pecado. Então, o que para você pode ser algo muito banal, frágil e fraco, para outra pessoa pode ser um grande sofrimento, de fato. Então, para você, você pode dizer: não, mas eu não ia me prostrar sofrendo desse jeito por causa de uma bobagem dessa, mas você não é o padrão da humanidade inteira. Outra pessoa tem outros efeitos causados pela queda nas suas emoções. Então vai encarar de outra forma. Então a insensibilidade deve estar longe do conselheiro. Então você não trata um caso complexo de sofrimento ou um caso simples de sofrimento que para você pode ser muito simples, para aquela pessoa muito difícil. Você não trata simplesmente dizendo: ah, pai, mas isso aí eu sei que eu vou te dizer o que você vai fazer. Você faça assim, ó, lê o Salmo 23, canta o hino 102 Salmos e hino, vá para o culto de oração, vá para o culto de doutrina, faça um jejum e resolveu. Essas coisas não se resolvem assim. Não, vamos chamar, vem cá, vocês dois aqui. Não sei se estão casados, não estão se dando muito bem. Eu vou fazer uma oração aqui. Senhor, abençoe esse casal, tira essa mazela do meio deles. Pronto, tá abençoado, tá abençoado, tá abençoado. Vai lá. Não é assim.
E eu já vi muita gente fazendo isso, muitos pastores fazendo isso. Tá abençoado, vá, 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 Deus abençoa. Distinguir sofrimento de pecado, isso é importante. Segunda coisa, usar perguntas que revelam o coração da pessoa. As perguntas são fundamentais no processo de aconselhamento bíblico. Há pessoas que, quando nós vamos aconselhar, praticamente não deixam nem o conselheiro falar. Elas entram na sala e desenrolam um rolo de 60 metros de questões. Quando estamos aconselhando, e agora eu falo isso, treinando os irmãos para o trabalho de aconselhamento, é preciso que o conselheiro esteja consciente em ordenar em sua mente as informações. Então ele precisa interromper muitas vezes o aconselhado. Espera aí, vamos tratar disso aqui. Isso. Porque o aconselhado quer falar, ele quer botar para fora, ele está angustiado, entendeu? Mas você tem que dar o freio. Vamos tratar primeiro isso. Então nós temos um tempo aqui para tratarmos isso. Então a gente pontua essas coisas e responde essas coisas. Isso começa com perguntas. Então vamos aqui um caso hipotético de sofrimento que alguém foi alvo, né, de algum infortúnio. Então algumas perguntas que podem ocorrer. Primeira delas, o que você esperava que acontecesse? O que você esperava que acontecesse? Segunda coisa, o que você teme perder com essa circunstância? Terceira, o que seria imperdoável para você? E quarta, o que você acredita que realmente lhe traria paz? Essa pergunta, essa última pergunta, ela é crucial, porque ela pode revelar ao próprio aconselhado as intenções do seu coração. Você ficaria bem se você tivesse o quê? Você teria paz se você tivesse o quê? Então você pega os olhos do aconselhado e você coloca no verdadeiro problema. Então ele vai começar a ver que as intenções do seu coração não se harmonizam com o evangelho. E aquela pessoa então é levada à redenção dos seus pensamentos perturbadores e sofredores. O evangelho aplicado ao homem todo, né? Vamos abrir a escritura no livro de Ezequiel, irmãos. Ezequiel 14, 3. Três, 14, 3. O texto diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos. O que é que diz aqui, irmãos? Dentro do seu coração. O que é que diz agora? Acaso que eles. Veja só. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, quem é que levanta os próprios ídolos no coração? O próprio coração. O próprio coração. E os ídolos levantados pelo próprio coração fazem o mesmo coração tropeçar. Por isso que Jeremias vai dizer: enganoso é o coração. Então precisamos conhecer o coração. Algumas questões para identificarmos os ídolos, com base nesse texto. Todo ídolo é um substituto de Deus. Todo ídolo promete segurança. Todo ídolo tem uma identidade e todo ídolo promete alegria. O que é que podem ser esses ídolos? Primeiro deles, poder. Quero controlar a minha vida e quero controlar as pessoas e quero controlar as circunstâncias. Se eu não controlo a minha vida, as pessoas e as circunstâncias, eu me frustro. Se foge do meu desenho, se foge do meu cálculo, se foge da minha planilha de Excel, eu me frustro, eu sofro, porque eu não tenho controle absoluto daquilo. Segundo ídolo, aprovação. Esse é um ídolo constante no coração de ministros do Evangelho. Porque queremos a aprovação do povo.
Nós queremos o aplauso do povo. Nós queremos o reconhecimento de um bom sermão. A aprovação é um ídolo. Preciso que todos me amem. Se não me amam, eu sofro. Terceiro ídolo, conforto. Quero paz, quero prazer acima de tudo. Se eu não tiver isso, eu sofro. Eu só queria uma vida tranquila e eu sofro porque eu não tenho uma vida tranquila. Ora, se Deus não quiser te dar uma vida tranquila, e o que é o vaso para dizer ao oleiro o que faz? Eu já disse aqui em um sermão ou dois sermões em algum tempo atrás, torno a dizer, irmãos, há certos tipos de paz que nós desejamos que são uma tentação, não são uma bênção. Há certo tipo de tranquilidade que nós muitas vezes buscamos, que é uma tentação, não é uma bênção. O último ídolo, sucesso. Minha vida só tem valor se eu vencer. Se eu não vencer, se eu não for um vencedor. E olha que nós rechaçamos a teologia da prosperidade. Mas lá no fundo, porque deu certo para fulano, beltrano, ciclano, e para mim não deu. Porque para mim é tão difícil. Agora eu nasci com uma estrela na testa. Tudo é difícil para mim. Aí você pergunta, você teria paz como? Ah, se eu tivesse um bom emprego, se eu tivesse uma boa casa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse feito tudo o que eu imaginei que faria, então eu teria alegria e paz. Segunda pergunta. E o Evangelho? O conselheiro, irmãos, mostra que tais ídolos são mentiras e eles escravizam essas pessoas através dessas promessas: poder, aprovação, conforto, sucesso. E nós devemos levar o aconselhado a ver a luz que existe na cruz de Cristo. Ao ver o próprio coração, nós também devemos levá-lo a entender a cruz de Cristo e como ela é luminosa para dissipar as trevas do coração. Então, o aconselhado vai entender duas verdades simultâneas. Primeiro, é a sua pecaminosidade, que ela é mais profunda do que ele imaginava. Mais profunda do que eu imaginava. Certa vez, conversando com um jovem, mais jovem do que eu, né? Um jovem pastor recém-ordenado, e ele disse: Reverendo, eu preciso te contar algumas coisas. Eu tô querendo sair dessa igreja porque é muito difícil. E eu queria alguns conselhos. Ele começou a contar os problemas, contar os problemas. Ele disse: O que é que você me disse? Eu digo: Eu vou lhe dizer algumas coisas. Primeiro, vá visitar o povo. Segundo, chame alguns membros da igreja, líderes, para tomar um café com você, almoçar, jantar. Conheça eles de perto. Escute os problemas, os desafios, as dores, as feridas do passado, antes do seu pastorado. Terceiro, quando você for pregar, antes de pregar, peça a Deus que lhe dê graça para alcançar o coração deles. No final da conversa, ele disse: Reverendo, muito obrigado. Agora eu fiquei com uma impressão aqui dessa conversa. Eu disse: Qual foi a impressão? Ele disse que o problema sou eu. Acho que o problema sou eu. Eu disse: Bom, não é bem assim. Todos são pecadores, todos pecaram. Mas às vezes a nossa expectativa não corresponde à realidade do que está acontecendo, nem à realidade do Evangelho. Porque Deus nunca disse a um pastor: só ame o rebanho se o rebanho lhe amar. Deus nunca disse isso em lugar nenhum, Deus nunca prometeu. O que Deus ordenou através de Paulo a Timóteo foi: pregue a tempo fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Leia a palavra, exponha a palavra. Tu, porém, foi a ordem do Senhor para Timóteo. Não era condicionada a Timóteo. Timóteo, olha, se o povo não lhe amar, dê tchau e vai embora. Deus disse a Ezequiel: você vai pregar e ninguém vai ouvir. E continue desenvolvendo seu ministério. Então veja como a Escritura vai denunciando as intenções do nosso coração. Então, depois de tudo isso, como é que o aconselhado vai
observar todas as informações, todos os ensinos que foram dados. A primeira coisa que nós devemos entender disso é que precisamos saber se a pessoa que está sendo aconselhada quer o aconselhamento. Porque às vezes pessoas procuram um aconselhamento, na verdade procurando aprovação, não aconselhamento. Elas querem aprovação, elas querem um tapinha das costas e o conselheiro dizendo assim: é verdade, você é um coitado. Você tá desgraçado mesmo, vai lá, conta comigo, vice, quando tu precisar conversar. Então, muitas pessoas vão em busca do aconselhamento, não querendo o aconselhamento bíblico, não querendo o evangelho. É preciso saber se aquela pessoa quer o evangelho. A segunda coisa, o conselheiro deve dar tarefas ao aconselhado. Você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Daqui a uma semana, duas, um mês, você volta para a gente conversar sobre isso. Você precisa fazer essas leituras, você precisa orar, você precisa ordenar a sua vida devocional, você precisa ir frequentemente aos cultos, você precisa trabalhar na igreja, se envolver na igreja. Então você volta e a gente conversa. Quando ele volta, o conselheiro pergunta: e aí, como foi esse mês? E aí, como foi? Então a oração desse aconselhado deve ser exatamente a de Davi, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ou reto, né? Então, o conselheiro deve sondar o coração do aconselhado, não com dureza, mas com ternura e verdade. Não foi só uma vez que eu recebi crentes no gabinete e eles disseram assim: mas pastor, você, camarada, escuta você pregando brabo daquele jeito no púlpito. E quando vem aqui, você é outra pessoa. A proclamação ousada do evangelho faz parte da natureza da pregação. O aconselhamento é regado por ternura e verdade, assim como Cristo fez na sua pregação e no seu aconselhamento. Mateus 12:20 nos diz que ele não esmagará a cana quebrada. Veja que texto maravilhoso. Já está quebrada a cana. Então, com ternura, firmeza, doutrina, exortação, o conselheiro leva a palavra ao coração do aconselhado. A mudança duradoura nasce de uma renovação interior que leva tempo, não é fruto de manipulação de circunstâncias. Deixa eu contar um caso a vocês aqui que talvez perturbe vocês o resto dessa noite. Você nem precisa me dizer nada, só ouçam. Discutimos certa vez um caso com um grupo de pastores, o pastor Pedro estava comigo, estávamos discutindo sobre isso juntos. De uma irmã, conheceu a fé em Cristo e começou a frequentar a igreja, durante meses frequentando a igreja assídua. Uma mulher que amava Jesus. E ela procurou o ministro da igreja e disse: pastor, eu quero ser batizada. E disse: ô, minha irmã, que coisa boa. Mas agora eu tenho que lhe contar uma coisa. Eu sou viciado em cigarro, mas eu sou crente, pastor. Meu pai trabalhava com fumo e me deu isso quando eu tinha 6 anos de idade. Toda a vida eu vivi envolvida com isso. Mas eu amo Jesus. Você faria o quê? Não, minha irmã, resolva a questão das suas obras primeiro. Depois a gente vê isso. O caso foi discutido, o caso foi julgado. Alguns disseram: não, pode. Ela tem que estar certa. Porque não pode. Um membro que diz isso é porque ele não tem nem noção da sua própria natureza, nem conhece sua igreja. Porque ele não tem um raio-x do que é a igreja, como um pastor tem. Então, o que é que nós queremos? Manipulação de circunstâncias? Essa mulher podia simplesmente ter dito: eu parei, parei. E mentir, né? Não podia fazer isso. Mas ela não fez. Ela foi batizada. E o Senhor a libertou do fumo. A igreja entendeu o que era o evangelho.
Em assembleia, a igreja diz: nós não podemos julgar se o Senhor salvou essa irmã ou não. Se ela diz que foi salva e quer o batismo, a assembleia disse isso. Nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Quem julga é o Senhor. Nós podemos amar a irmã. E a igreja fez isso. A igreja abraçou de tal modo aquela irmã que o Senhor operou poderosamente, libertando daquele ídolo, daquele vício. A maioria de nós, todos nós, temos ídolos e temos pecados viciosos. O autoconhecimento espiritual, irmãos, conhecer o coração, deve nos conduzir à adoração. Pois quanto mais você entende o seu coração, mais você reconhece a dependência da graça. Quanto mais você olha para você e diz assim: rapaz, eu, eu dependo da graça somente para todas as coisas. O diagnóstico, então, é um processo contínuo, pois o coração é um terreno fértil para novos ídolos sempre, né? Por isso, o discipulado constante é essencial. Ouvi um pastor dizer-me esses dias o seguinte: ele era um jovem rapaz, um novo convertido, chegou na igreja e ele muito estudioso, muito intelectual, conhecedor, leitor, muitas coisas. O pastor da igreja estava fazendo um trabalho de revitalização naquela igreja e indicou 5 homens para o presbiterato. A igreja fez assembleia e, de acordo com a norma daquela igreja, o seu regimento, os eleitos presbíteros deviam ter pelo menos 75% dos votos. Se eles não tivessem, não eram eleitos. Nenhum daqueles irmãos tiveram 75% dos votos. Na igreja congregacional, nós dizemos simplesmente o quê? Resolvido, né? No que, resolvido. 15 dias depois, o pastor se pronunciou num culto à noite e disse: irmãos, daqui a 15 dias teremos uma nova assembleia para a eleição de presbíteros. A igreja está certo. A assembleia levou os 5 nomes, os mesmos nomes. Aquele jovem pediu a palavra e disse: o senhor está desrespeitando o governo congregacional da igreja. Eles: não, eu não estou elegendo ninguém, eu estou indicando esses homens. Eu só vou fazer um pedido à igreja: confie no pastor que vocês têm. Os 5 foram eleitos. E hoje são presbíteros veteranos daquela igreja, fiéis pastores do rebanho. Irmãos, aquele jovem orgulhoso hoje é um pastor ordenado por esse pastor que criticou muito. E uma das coisas que ele disse foi: ele não desistiu de mim. Eu critiquei muito, muito. Ele não desistiu de mim, ele me batizou, ele me treinou, ele me colocou no púlpito, ele me mandou plantar uma igreja, ele me apoiou, até hoje me apoia no meu ministério. A mudança, a transformação, muitas vezes demora tempos e tempos e tempos, é um processo. O diagnóstico bíblico do coração, meus irmãos, nos conduz ao ponto mais profundo e, ao mesmo tempo, mais libertador que o aconselhamento bíblico pode promover. O diagnóstico mostra que o nosso grande problema é sempre espiritual e a solução é sempre redentiva. A solução é sempre o evangelho. Não tem outra solução. Enquanto o mundo tenta tratar os sintomas, comportamentos, emoções, circunstâncias, a Escritura nos leva ao centro da nossa alma, onde se travam batalhas terríveis. Do desejo e da adoração, ídolos se levantam contra nós para desonrar o nome do Senhor através das nossas escolhas. É ali nesse campo de batalha que é o coração que Deus atua com a sua palavra viva, revelando o que está oculto dentro de nós e renovando aquilo que está destruído. É isso que o evangelho faz. Até aquilo que está corrompido, o Senhor restaura e ergue. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado por esta noite. Aplica tudo isso ao nosso coração e faz-nos sabedores dessas verdades divinas
e adoradores deste Deus que é maravilhoso, que nos ensina tanto, 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 que cuida de nós tão profundamente. Ó Deus, dá-nos firmeza e ternura, dá-nos verdade e graça, dá-nos paciência e doutrina, para cuidarmos daqueles que precisam, daqueles que lutam contra o pecado, que lutam contra os ídolos, daqueles que sofrem e precisam de consolação também. É isso que nós te oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.